Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nessa aula vou falar sobre inequação quadrática. A resolução de uma inequação do segundo grau, isto é, a determinação de x que a satisfaz, envolve o estudo dos sinais de uma função do segundo grau. Estudaremos a resolução dessas inequações através de alguns exemplos. Vamos resolver a inequação x² menos 6x mais 8 menor que zero. Então, nós vamos achar os valores de x que satisfaçam essa situação. Então, eu tenho que saber quais os valores de x para que meu y seja negativo. Ok? Então, eu vou igualar a inequação a zero, transformando a inequação numa equação do segundo grau. Vou identificar os termos A, B e C. Sabendo que A é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Vou determinar o valor de delta. Delta é positivo, então eu tenho certeza que eu vou encontrar duas raízes reais e diferentes, logo a parábola vai interceptar o eixo x em dois pontos. Como eu não tenho sinal de igual, é só menor, o intervalo aqui será aberto. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos delta sobre 2a, substituindo menos b por menos 6, o delta por 4 e o a por 1, vamos encontrar aí as duas raízes reais e diferentes, 2 e 4. E agora nós queremos os valores de x para que y seja negativo. Então está aí o desenho, a parábola com a concavidade voltada para cima, interceptando o eixo em dois pontos e dois intervalos abertos. Se o intervalo é aberto, significa que as raízes não vão pertencer ao conjunto verdade. Como eu busco aí valores para x que y seja negativo, então o meu intervalo está aqui, ó. É x maior que 2 e y menor que 4, ou seja, para x maior que 2 e menor que 4, eu terei y negativo. Então, o meu conjunto verdade é um número x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse x é maior que 2 e menor do que 4. O segundo exemplo, a nossa inequação x² menos 2x mais 1 maior que zero. Notem que o intervalo também será aberto, ou seja, as raízes não vão pertencer ao conjunto solução, porque se a raiz pertence, o y é nulo, e aqui eu só quero o y positivo. Vamos igualar a inequação a zero, transformando a inequação numa equação do segundo grau. Vamos identificar os termos A, B e C, achar o valor de delta. Como delta é nulo, então eu terei duas raízes reais e iguais, ou seja, a parábola vai interceptar o eixo x em um ponto. Aplicando a fórmula de Bhaskara para encontrar a raiz, nós vamos encontrar a raiz x igual a 1. Agora eu quero os valores de x para que y seja positivo. Então está aqui o desenho, a parábola interceptando o eixo x em 1. Né? Percebam que se o x for igual a 1, o meu y vai ser zero. E se x for diferente de 1, eu só terei y positivo. Então, o meu conjunto verdade é formado pelos números x, pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que esse número x é diferente de 1. No meu terceiro exemplo, nós temos a inequação 3x² menos 3x mais 2 menor que zero. Percebam que ainda não tem o sinal, nós não temos aqui o sinal de igual, logo o intervalo também é aberto. Então as raízes não vão pertencer ao conjunto verdade. Vamos igualar a inequação a zero, transformando na equação do segundo grau. Vamos identificar A, B e C. Percebam que A é positivo, então a concavidade é voltada para cima. Vamos calcular o valor de delta. Delta é negativo. Se delta é negativo, não existem raízes reais. Então a parábola não toca o eixo.
Como a concavidade é voltada para cima, ela vai ficar acima do eixo x. E nós queremos determinar os valores de x para que y seja negativo. Percebam que na figura, para qualquer valor de x, eu só terei y positivo. Eu não terei y negativo. Então, o conjunto verdade é conjunto vazio. O nosso quarto exemplo, a nossa equação 3x2 menos 3x mais 2 maior do que zero. Vamos igualar a inequação a zero, transformando na equação do segundo grau. Percebo que o intervalo também aqui será aberto, né? Se a parábola interceptar o eixo x. Se não interceptar, não tem problema. Como A é positivo, a concavidade da parábola voltada para cima, vamos achar o valor de delta, que é negativo. Logo, não existe raízes reais e a parábola não toca o eixo. Como a concavidade é voltada para cima, ela vai ficar acima do eixo x. Agora, nós queremos o valor de x para que y seja positivo. Percebam que na figura, no gráfico, eu só tenho valores. Para qualquer valor de x, o meu y sempre será positivo. Então, o conjunto solução é o conjunto dos números reais. O conjunto verdade é o conjunto dos números reais. Nosso quinto exemplo. Então, aí nós temos a inequação menos x ao quadrado mais 6x menos 8 menor ou igual a zero. Então, como eu tenho o sinal de igual aqui, se a parábola interceptar o eixo x, o intervalo será fechado, porque a raiz vai pertencer ao conjunto solução. Vamos igualar a inequação a zero, identificar os termos A, B e C. Percebam que A é negativo, então a concavidade da parábola estará voltada para baixo. Vamos calcular o valor de delta. Delta é positivo, então delta terá, se delta é positivo, então a equação terá duas raízes reais e diferentes. Logo, a parábola vai interceptar o eixo do x em 2 pontos. Vamos calcular os valores das raízes através da fórmula de Bhaskara. 2 e 4. Agora eu quero os valores para x para que y seja menor ou igual a zero. Então, o meu desenho está aqui, ok? Então, menor ou igual a zero vai ser esses dois intervalos. O x é menor ou igual a 2 e x menor ou igual a 4. Então, está aí o conjunto verdade. X pertence a R, tal que x é menor ou igual a 2 ou x menor ou igual a 4. O nosso sexto exemplo é a nossa equação menos x2 mais 6x menos 8 maior ou igual a zero. Vamos igualar a inequação a zero, transformando-a numa equação do segundo grau. Identificar os valores de A, B e C. Sendo A negativo, a concavidade da parábola vai estar voltada para baixo. Vamos determinar o valor de delta, que é igual a 4. Logo, eu vou encontrar duas raízes reais e diferentes. Então, vamos achar essa raiz através da fórmula de Bhaskara. 2 e 4. Agora, eu quero os valores de x para que y seja maior ou igual a zero. Positivo ou nulo. Está aí o meu desenho. Então, o intervalo que eu busco está aqui. Está aqui o meu sinal de mais. Então, o meu x pode ser menor ou igual a 2, maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4. Ou seja, o meu conjunto verdade é x pertence a R, tal que x maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4. Então, x está nesse intervalo aqui. Agora, nós temos aí a inequação menos x ao quadrado mais 4x menos 4 menor ou igual a zero. Então, se a parábola interceptar o eixo x, o intervalo será fechado. Ou seja, a raiz, se houver raiz, vai pertencer ao conjunto solução. Eu igualo a inequação a zero, transformando numa equação do segundo grau, identificando os termos A, B e C. Como A é negativo, a concavidade da parábola vai estar voltada para baixo. Vamos determinar o valor de delta, que é nulo, ou seja, a parábola vai interceptar o eixo em um ponto.
vamos achar esse ponto, a raiz, através da fórmula de Bhaskara. Então, a raiz será 2. Agora, eu quero os valores de x para que y seja menor ou igual a zero. Então, está aqui meu desenho, ok? Então, se x for igual a 2, o y vai ser zero. E se x for diferente de 2, o meu y será negativo. Então, para qualquer valor de x, o meu y será menor ou igual a zero. Então, o conjunto verdade é o conjunto dos números reais. O nosso oitavo exemplo, eu tenho a equação menos x ao quadrado mais 4x menos 4 maior ou igual a zero. Igualando a equação a zero, transformando numa equação do segundo grau, identificando os termos A, B e C. Notem que A é negativo, a concavidade da parábola estará voltada para baixo. Vamos determinar o valor de delta. Delta é igual a zero, ou seja, a parábola vai interceptar o eixo x em um ponto. Vamos determinar esse ponto achando a raiz, que é igual a 2. Agora, eu quero os valores de x para y maior ou igual a zero. Notem que se eu substituir o x por 2, o y será zero. Mas se eu substituir o x por um valor diferente de 2, o y será negativo. Então, o conjunto verdade é o conjunto unitário formado pelo número 2. É o único número que satisfaz aí a inequação. E o nono exercício, nós vamos resolver a inequação menos x ao quadrado menos 6x menos 11 menor ou igual a zero. Vamos igualar a inequação a zero, transformando-a numa equação do segundo grau. Identificar os termos A, B e C. A é negativo, com cavidade voltada para baixo. Vamos determinar o valor de delta, que é negativo, logo não existem raízes reais. Como o delta é negativo e a concavidade é voltada para baixo, a parábola ficará abaixo do eixo x. E agora nós queremos o valor de x para que y seja menor ou igual a zero. Percebam que para qualquer valor de x, o meu y sempre será negativo. Logo, o conjunto verdade é o conjunto dos números reais, porque para qualquer valor de x vai satisfazer aí a inequação. E o meu décimo exercício agora, menos x ao quadrado menos 6x menos 11 maior ou igual a zero. Igualando a função, a inequação a zero, eu vou ter uma equação do segundo grau, identificando os termos A, B e C. A negativo, com cavidade voltada para baixo. Vamos determinar o valor de delta, que será negativo. Não existem raízes reais. Eu quero os valores de y, de x, para que y seja maior ou igual a zero. Como a parábola se encontra abaixo do eixo, eu só tenho y negativo, logo o meu conjunto verdade é conjunto vazio.